Queridos irmãos, que alegria voltar a estudar a palavra de Deus juntamente com vocês. Deus quer passar revelações, coisas que vai edificar a nossa fé, coisa que vai construir a nossa vida espiritual. Mas para isso, nós vamos fazer uma oração pedindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus, para que nós possamos receber essas revelações. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai querido. Pai, estamos aqui estudando a Tua Palavra e pedindo que o Senhor envie o Espírito Santo para nos dar revelações sobre esta palavra, Senhor, e que esta palavra possa edificar a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando aqui mensagens do apóstolo Paulo para os Gálatas. Veja bem, a preocupação de Paulo era orientar todas as populações da época, as comunidades, eram países, regiões, mas aqui Paulo está falando aos Gálatas. E ele diz aqui o seguinte: as obras da carne e os frutos do Espírito. A carne, ela produz obras, por quê? Porque ela participa das coisas da carne. O Espírito dá frutos, porque tudo que é movido pelo Espírito traz um fruto benéfico, um bom fruto, vai realizar coisas boas. Então, nós vamos aprender hoje aqui o que são os frutos da carne, aliás, o que é as obras da carne e o que é os frutos do Espírito. Paulo fala assim, digo, porém, andai em Espírito. O que é isso? Andar em Espírito. Parece uma utopia, parece uma coisa difícil, parece uma coisa impraticável, mas não é. Nós somos carne e ao mesmo tempo somos Espírito. Nós, quando temos o nosso Espírito ligado ao Espírito de Deus, nós temos então os frutos do Espírito. Continuando aqui, ele diz assim, olha: andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Ele quer dizer o quê? Que o fruto do Espírito permanece e as obras da carne passam, são passageiras, porque são concupiscências, são coisas que dão prejuízo, são coisas que destroem as concupiscências da carne. São problemas, causam problemas para nós. Ele continua dizendo assim, olha: porque a carne cobiça contra o Espírito. Que coisa interessante. Por que a carne, ela luta contra as coisas espirituais? Teria que ser diferente. A carne devia estar sempre aberta ao Espírito, porque nós somos a mesma coisa, somos carne e também somos espirituais. E ele continua dizendo aqui, olha: a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro para que façais o que quereis. Veja bem, há duas posições e não dá para exercer as duas ao mesmo tempo. Ou nós temos as obras da carne, ou nós temos os frutos do Espírito. Irmãos, isso é muito importante para aqueles que querem viver a eternidade com Deus. É muito importante conhecer isso. E ele diz aqui no verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ele já está aqui incluindo um tema polêmico, irmãos, porque ele está falando da lei. Nós temos que cumprir a lei ou não temos que cumprir a lei? A lei é importante ou não é importante? Mas ele está dizendo aqui que se nós tivermos os frutos do Espírito, a lei não nos condena. A lei só condena aqueles que têm as obras da carne, irmãos. Isso é muito importante, porque a lei só pega aqueles que estão fazendo algo errado, aqueles que não estão fazendo aquilo que produz harmonia, paz, alegria, felicidade. Ele continua dizendo aqui no verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha aqui, ele está querendo explicar aqui o que são as obras da carne. Nós estamos aqui falando de obras e falando de frutos. Então, ele começa dizendo sobre as obras da carne. Ele começa com o primeiro item: prostituição.
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha quanta coisa que é o fruto da carne, irmãos. Eu queria chamar a atenção de vocês para vocês verem o quanto que a carne, as obras da carne, como elas são muitas as obras da carne, e os frutos do Espírito são menores, são menos, mas é muito mais importante. Isso é um segredo, irmãos. As pessoas precisam compreender isso daqui. E ele continua dizendo aqui sobre as obras da carne: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, olha que coisa importante. Então isso aqui é um parâmetro para saber, será que eu vou herdar o reino de Deus ou será que não vou herdar? Será que o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Paulo então está dizendo muito claro aqui que se eu estiver fazendo essas coisas aqui, eu não posso herdar o reino de Deus. Ele começa com a prostituição, com a impureza, com lascívia, idolatria, feitiçaria. Irmão, muitas pessoas estão mexendo com feitiçarias e acham que é normal. A feitiçaria também nos tira do reino do céu. Aí outro vem, bebedices, irmãos. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas acham que beber, não, beber tudo bem, mas irmãos, a bebedeira, quando a pessoa bebe para ficar bêbado, bebedices, ficar bêbado, vai causar problema grave e essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Glutonarias, são pessoas que comem por excesso e fazem mal para o corpo e fazem mal para o espírito. E ele está dizendo que o que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Agora um detalhe, irmãos, coisa muito importante. Os frutos do Espírito. Se da carne é tudo isso, dá a impressão que o do Espírito também seria muito maior, não é isso? Mas não, irmãos, é menos. Olha o que ele diz aqui, olha. Mas os frutos do Espírito é, primeiro, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São só esses os frutos do Espírito. E ele continua dizendo aqui, ó, que contra estas coisas não há lei. No verso 23, veja bem, se eu estiver em espírito, produzindo frutos, que é caridade, fazer o bem para os outros, gozo, quer dizer, ter prazer em tudo aquilo que faz, nas amizades com as pessoas, paz. Hoje a coisa mais difícil é alguém ter paz. Ter paz no casamento, ter paz na família, ter paz com os vizinhos, paz com os amigos, paz no trabalho, paz na guerra, não é isso? Então, ele continua dizendo aqui, ó, longanimidade, isso é aquela pessoa que ela suporta muita coisa. Quer dizer, alguém vai agredindo, e ele vai suportando. Isso é longanimidade. Aí vem fé, tem que ter fé, irmãos. Depois vem mansidão e depois vem temperança. Irmãos, esses são os frutos do Espírito e também as obras da carne. Se você gostou desse vídeo, dá um like, para que o YouTube possa também ver que o conteúdo interessa e apresentar para mais pessoas. Se você puder também se inscrever, além de dar o joinha, se inscrever, maravilha. Se você puder também compartilhar, maravilha, melhor ainda. Compartilha com aquelas pessoas que você ama. Então, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz, dando alegria no coração. Amém. Glória a Deus.